tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje, então, estamos aqui na aula de História, a aula 16. Vamos retomar o que a gente viu na aula 15? Então, na aula 15, nós falamos sobre o processo migratório, de Dom João VI, com toda a sua corte lá, aqui para o Brasil, porque eles estavam fugindo da invasão portuguesa que Napoleão Bonaparte faria lá, para poder fechar o comércio lá deles, lá continental, deles lá na Europa. Aí, para que isso não acontecesse, eles migraram para o Brasil. E esse processo de migratório para o Brasil se estende para outros povos também, que a gente sabe que migraram para o Brasil desde aquela época, que estávamos sobre colônia, desde a época que nós éramos colônia de Portugal. Muito bem. Então, aqui hoje, na aula 16, nós vamos falar um pouco disso. Na verdade, a questão do conceito de migração, nós já vimos, na apostila anterior, que falava sobre a migração pendular, a migração espontânea. Então, aqui vai estar dando uma revisada nesse assunto. E para a gente, então, rever e lembrar o assunto sobre migração, nós vamos ver esse vídeo rapidinho, tá bom? Para a gente estar por dentro do assunto e depois ler o texto, ok? Então vamos lá. Olá, bem-vindos ao canal Minuto Geografia. Eu sou a Priscila e a aula de hoje é sobre migração. Você sabe o que é? Migração nada mais é do que o deslocamento populacional pelo espaço geográfico. É um processo tão antigo quanto a nossa própria existência. Desde os primórdios, pessoas deslocam-se tentando sobreviver. São inúmeros os motivos que levam indivíduos ou grupos de indivíduos a se deslocarem de um local para outro. Nas sociedades mais antigas, o que impulsionava as migrações era basicamente a busca por alimentos, água e abrigo. Conforme a sociedade foi evoluindo, as migrações tornaram-se mais complexas, assim como as suas causas. Ao falar de migração, é importante considerar que há fatores de atração, como melhores condições de vida, salários maiores, maior acesso à educação, saúde e cultura, e também fatores de repulsão, como guerras, fome, desemprego, perseguições políticas e religiosas ou catástrofes naturais. Para entender melhor esses fluxos populacionais, dois conceitos são essenciais: imigração e emigração. Imigração é o movimento de entrada de pessoas em um dado lugar. Emigração é o movimento de saída de pessoas de uma localidade. Logo, imigrante é quem entra e emigrante é quem sai. Para classificar as migrações, utiliza-se três variáveis. A primeira é o espaço de deslocamento. De acordo com esse critério, as migrações podem ser internas, quando ocorrem dentro de um determinado país, ou externas, quando são realizadas de um país a outro. Neste caso, são também chamadas de migrações internacionais. A segunda variável é o tempo. Segundo este critério, as migrações podem ser permanentes, também conhecidas como migrações definitivas, ou temporárias, quando ocorrem por um determinado período. O terceiro e último critério é a forma. As migrações podem ocorrer de forma espontânea, ou seja, voluntariamente, ou forçada, quando a pessoa é obrigada a migrar. Existem vários tipos de migrações. Entre os principais estão êxodo rural, quando pessoas se deslocam do campo para a cidade. Esse tipo de migração tornou-se muito comum a partir da Revolução Industrial, intensificando o que chamamos de urbanização. Êxodo urbano é o processo inverso, a saída da cidade para o campo, sendo bem raro na sociedade atual. Transhumância é uma migração sazonal. Ocorre quando a mudança de local é por um determinado período, sendo muito comum entre trabalhadores rurais, que migram para trabalhar na colheita e, ao fim desta, retornam ao seu lugar de origem ou migram para outra região onde há uma nova safra. Migração pendular é o vai-vem cotidiano, a transferência momentânea e diária de um local a outro para saciar as necessidades básicas do dia a dia, como estudar, trabalhar, fazer compras ou se divertir. Em um mundo globalizado, os fluxos migratórios tornam-se mais e mais frequentes, por questões econômicas, políticas, culturais ou ambientais. Isso é tudo, pessoal. Não esqueça de deixar seu like e compartilhar nas redes sociais.
Muito bem. O vídeo mostrou bem bonitinho, com desenhos, explicou bem amplamente, né, esse conceito. Mas agora nós vamos então aqui ler o texto para poder resolver as questões, tá? É um texto curtinho, então por essa maneira a professora não vai ler aqui para vocês no vídeo, vocês vão ler em casa, tá bom? Depois de assistirem o vídeo, deem uma lida nesse texto para nós podermos responder as questões abaixo, ok? Questão número 1. Quais seriam os motivos que levaram e levam as pessoas a deixarem o local onde moram para viver em outro, né? Uma dessas questões aqui é super atual, né? Está passando na televisão toda hora sobre as pessoas que estão fugindo lá acho que é da Arábia, né? Por conta do Estado Islâmico, né? É um dos motivos que fizeram com que as pessoas deixassem lá, né? Então são vários motivos que as pessoas acabam deixando um país para ir para outro, tá bom? Se vocês também lembrarem lá no vídeo, ela conversa sobre isso também um pouquinho para vocês. Número 2. Quais eram os desafios dos imigrantes que chegam no Brasil? Não só no Brasil, né? Em qualquer lugar que você vai, né? A gente precisa... A primeira dificuldade é aprender a língua do local, né? Onde será que se localiza, né? Se localizar no espaço, né? Tá acostumado com um país, vem para outro, então tem vários desafios aí que os imigrantes têm, mas lá no texto ele fala sobre esses desafios e é só vocês se inscreverem aqui. Número 3. Como os estrangeiros ajudaram a fazer do Brasil um país de grande mistura cultural? Trazendo a sua cultura, né? A cultura que nós temos hoje é toda misturada, né? Hoje nós somos brasileiros, mas a gente gosta de comer comida japonesa. Somos brasileiros, mas gostamos de comer comida italiana, né? E por que a gente gosta? Por que a gente aprendeu? Por conta dessa grande mistura aí que nós temos cultural em nosso país, né? Muito bem. A imigração já acontecia na pré-história. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Essa afirmação ela está bem no início do vídeo, né? Quando ele coloca lá, até colocou um balãozinho dizendo que é a mulher das cavernas, mas a gente já vai mudar agora que eu decorei a caverna, né? Então, elas acontecia desde a pré-história. E aí vocês vão dizer o porquê que eles precisavam mudar, né? Lá no vídeo eles falam, mas aí no texto também ele volta a falar sobre esse assunto. Número 5. Você conhece alguma pessoa que veio de outro país para o Brasil? Há algo que você tenha aprendido com essas pessoas e que faz parte da cultura deles? Ok. Então, aqui é uma resposta pessoal. Se vocês conhecem, tem pessoas que conhecem, tem pessoas que não conhecem. A resposta é pessoal, ok? E aí, terminamos a aula 16. Uma boa aula para vocês, um ótimo estudo e até o próximo vídeo. Beijo para vocês.